Eu gosto muito da ideia de game streaming, é o tipo de coisa que, funcionando bem, me parece que vai ter muito mais vantagens do que desvantagens. Se você usa apenas o computador para jogar, fazer upgrade de hardware seria muito menos importante e rotineiro, o que te faria economizar uma bela grana ao longo do tempo. Você pode usar qualquer sistema operacional, gráficos bonitos, altas taxas de FPS, show. Atualmente, o que abastece muito as críticas das pessoas em relação a esse formato de games via streaming está relacionado diretamente à operabilidade, pelo que eu percebo. Precisar de uma internet estável, o lag, o input lag são grandes vilões nessa história. Mas será que eles são mesmo? Ou é só algo que ficou meio que cunhado por conta de alguns serviços e do que algumas pessoas disseram por aí, o resto começou a repetir, igual um papagaio entediado? Nada melhor do que testar por si e descobrir. Se você veio aqui esperando uma análise de um gamer, aí, um grande jogador apenas, talvez eu te decepcione, porque nós vamos falar sobre a infraestrutura e a entrega de conteúdo via cloud computing também, além de falar de algumas tecnicalidades que o game via streaming precisa resolver. Eu já falei sobre diversos outros projetos aqui no canal que tratam mais ou menos do mesmo assunto, como o próprio Google Stadia e soluções onde você tem meio que um self-host, ou não até necessariamente, como o Parsec. Eu vou deixar os links aqui na descrição para você conferir e assim você pode comparar e ver mais informações desses outros serviços. Hoje nós vamos falar particularmente do GeForce Now da Nvidia, um sistema de streaming de games, mais um, mas que talvez não seja de fato só mais um. Ele tem recebido muitos elogios por aí e eu queria saber por quê. Sem dúvida merece um teste, só que tem um problema. Ele não está disponível no Brasil. E é aí que entra o nosso patrocinador de hoje. A Surfshark VPN permitiu que a gente pudesse fazer esse vídeo aqui para você. Proteja sua vida digital com os serviços da Surfshark VPN. O serviço oferece para você uma extensão para o seu browser capaz de bloquear anúncios e tentativas de phishing. Tem suporte a dispositivos ilimitados, incluindo suporte a Linux, Windows, iOS, Android e até Fire TV. Além disso, se você está preocupado com alguns aplicativos que vão ficar um pouco mais lentos por causa da conexão via VPN, ele pode usar a função de whitelister e deixar aplicações como gerenciadores de torrent trafegando fora da VPN com velocidade normal. A Surfshark VPN também oferta criptografia, ocultação de IP, protocolo de segurança IKE-v2 IPsec ou OpenVPN, aquele que você quiser usar, modo multi-hop para você se conectar a mais de um país ao mesmo tempo e muito mais. E confira o link na descrição, utilizando o cupom DIOLINUX você consegue 83% de desconto. Muito legal, né? Através dos serviços de VPN nós podemos acessar os serviços do GeForce Now como se nós estivéssemos, nesse caso, nos Estados Unidos. Os meus testes foram especialmente em Miami, onde eu encontrei alguns dos servidores principais da Nvidia e eu julgo que a latência seria um pouco menor pelos testes que eu fiz, permitindo que eu pudesse fazer esses testes com a melhor performance possível. Antes de falar sobre a experiência com o GeForce Now e fazer as considerações sobre a tecnologia, os seus problemas, suas soluções e o futuro dela, é importante ressaltar que algumas condições eram necessárias para poder testar essa ferramenta aqui do Brasil, pelo menos por enquanto. O GeForce Now atualmente tem suporte para Chrome OS também, ou seja, tudo o que você precisa é de um navegador na internet rodando Chrome para funcionar. Olha que legal. Só que tem um pequeno problema. A Nvidia não liberou acesso para o Chrome de qualquer computador. Você precisa estar rodando o Chrome OS especificamente. Eu utilizo o Linux e o app para desktop do GeForce Now, que tem versão de Windows, pode ser instalado no Linux via Lutris, num sistema Next Finish caprichado. Eu até instalei ele, inclusive, mas eu sou um browser guy. Veja o meu vídeo a respeito do workflow via navegador que eu fiz, que você vai entender um pouco melhor como as coisas funcionam por aqui. E eu prefiro utilizar o serviço dessa forma também. Usar uma extensão como o User Agent Switcher for Chrome me permitiu criar uma entrada customizada para dizer para o site que eu estava no Chrome OS, mesmo que eu não tivesse. Então, aparentemente não tem nenhuma limitação quanto a isso, basta adicionar um profile específico e pronto. Chrome OS, aliás, Nvidia, libera para os outros Chromes, né? Qual é o problema, né? Basta conectar então a VPN em Miami, nesse caso, e tentar acessar alguma coisa. Digo tentar mesmo, porque você até pode tentar usar o GeForce Now gratuitamente, mas você vai acabar esperando numa fila gigante
que faz inveja àquela fila da caixa que tem aqui quase todo início de mês na minha cidade. Então eu gastei alguns dólares, que vale muito mais do que dinheiro, pelo menos aqui no Brasil, como diria o Silvio Santos, para poder acessar o serviço, e desse jeito você consegue jogar rapidamente. Você clica e já vai abrir. Vale salientar que a tunelação da VPN reduz também a velocidade da internet. Da minha conexão, geralmente eu consigo aí uma velocidade de download de 80 megabits por segundo, mais ou menos, enquanto que via VPN, testando servidores diferentes, a melhor velocidade que eu consegui foi de 17 megabits por segundo, foi essa que eu acabei utilizando inclusive. O serviço da Nvidia pede para que você tenha pelo menos 15 megabits por segundo, o que é algo até tranquilo para a gente aqui do Brasil inclusive. Eu vou falar mais sobre essa questão na parte da conclusão do vídeo, mas mesmo com a conexão um pouco acima do recomendado, ficou praticamente o tempo todo mostrando aquele ícone de conexão instável. Então isso com certeza deve ter afetado a experiência. É importante que esteja muito claro na sua mente que a minha experiência foi usando uma velocidade limitada de internet via VPN em um servidor nos Estados Unidos com um aumento significativo de latência. Eu estou falando isso para você fazer o julgamento quando a gente mostrar os games. Basicamente, o serviço apresenta uma lista de games gratuitos e pagos também. Diferente do Google Stadia, por exemplo, os jogos não são atrelados ao GeForce Now necessariamente, pelo menos por enquanto. Falando aquela língua que brasileiro entende, o GeForce Now é tipo uma lan house, por assim dizer. É como se você alugasse os servidores para poder jogar em alta performance, basicamente isso. Vamos para um exemplo aqui então, digamos que você seja um cara que gosta muito de MOBA, você for jogar League of Legends, você só precisa logar na sua conta da Riot e você vai ter os exatos mesmos dados que você teria se tivesse logado em qualquer outro computador, com a diferença que esse computador é remoto. Se você quiser deixar de usar o serviço da Nvidia e jogar em um PC que você comprou, a sua conta é a mesma e desde que os saves sejam na nuvem e não locais, você pode levar tudo com você. Isso dá muita liberdade para as pessoas, sem dúvida nenhuma. A maior parte dos saves é em cloud mesmo, de toda forma. League of Legends é um jogo casual para muitas pessoas e ao mesmo tempo muito competitivo para outras. E é um caso interessante de ser analisado, mesmo com todos os contras aí que a minha conexão poderia ter, nós conseguimos uma taxa de quadros acima de 100 FPS, bem tranquila, e uma latência em torno de 110 milissegundos. Eu já vi gente aqui no Brasil jogando exatamente assim, às vezes até um pouquinho mais, o que definitivamente está longe do ideal, obviamente, mas me fez pensar como seria se os servidores da Nvidia já estivessem aqui no Brasil, porque está funcionando relativamente bem. Enquanto para games competitivos FPS como o CSGO, a distância que eu estou do servidor parece ser uma grande vilã nesse caso. Você consegue perceber aí a latência que dá entre o meu clique do mouse e o momento do disparo do game. Mas tem um outro lado da moeda. A experiência pode ser bem mais suave para games que não são multiplayers online. E cai muito bem dentro do jogável. Eventualmente eu senti um pouco de input lag, mas de novo, distância, VPN, etc, etc. Desconsiderando esses problemas técnicos, o serviço parece funcionar muito bem, na verdade. Imagina aí se, por exemplo, cada um desses problemas conseguisse, sei lá, ser 50% minimizado por estar rodando em um data center aqui em São Paulo, por exemplo, como acontece com a maioria dos games jogados no Brasil. É de se supor que a experiência esteja muito mais próxima de ótima. Claro, se você tiver uma internet legal, já que não precisa mais ser uma internet incrível. Ainda que o serviço da Nvidia tenha muitos games já, tem muitos títulos que ficam de fora ainda, e eu imagino que eles devam ser adicionados com o tempo. Ao instalar algum game aí na plataforma, tipo CSGO, o sistema vai te dar acesso à sua conta Steam, mas isso não quer dizer que você vai poder instalar qualquer jogo de lá. Quer dizer, talvez, tecnicamente você até pudesse, mas por questões legais, eu imagino, de licenciamento, ou sabe-se lá por que exatamente, o sistema vai dizer que você só tem permissão para baixar o título que estava previamente selecionado. Ou seja, por mais que o GeForce Now te mostre toda a sua Steam, você só vai conseguir instalar o CSGO ou só vai conseguir instalar o game que você selecionou. Bom, vocês sabem muito bem sobre o tipo de assunto que a gente gosta de falar aqui no canal. Enquanto eu testava e me impressionava até positivamente com o serviço, ainda que dentro aí das minhas limitações técnicas, eu comecei a me perguntar, mas o que exatamente roda por debaixo dos panos? O que torna o GeForce Now surpreendentemente eficiente, no fim das contas? Para tentar responder essa dúvida, eu tentei entrar em contato com o meu amigo Alexandre Zibert, que trabalha na Nvidia. Ele já até deu uma entrevista muito legal aqui para o canal, link aqui na descrição.
Apesar dele não ter muitos detalhes, ou sei lá, até dele não poder falar muita coisa ainda, talvez, ele explicou algo que eu já supunha. É basicamente virtualização de sistemas, da mesma forma com que a gente já explicou e demonstrou aqui no canal, sei lá, uma dezena de vezes. Ele não soube me confirmar o que roda no servidor exatamente, qual é o sistema do bare metal e qual é o sistema de virtualização em si. Mas as VMs que sobem claramente são Windows 10. Só imagina a quantidade de licença. Enquanto eu abria o Rise of the Tomb Raider e configurava a qualidade do jogo, deu para ver também alguns detalhes aí por acaso, como o visual padrão do Windows e também a GPU que o sistema identifica, uma NVIDIA Tesla T10. O storage dos servers usam placas Mellanox, que são placas utilizadas em data centers para alta disponibilidade de dados. Tem alguns modelos aí que vale mais do que o meu carro. E isso causa um efeito bem interessante. O GeForce Now tem todos os games baixados já localmente nesse storage. Quando você pede para instalar um jogo na Steam, por exemplo, como o Tomb Raider, que tem algumas dezenas de gigas de tamanho, basicamente os dados são copiados ou apontados para o storage, e isso não ficou completamente claro para mim, mas de toda forma o resultado é que em poucos segundos você tem o jogo pronto para rodar, o que é muito legal, como se ele tivesse feito o download, mas na verdade ele pegou ali de um cache, como se fosse. Eu lembro que quando eu testei e mostrei um serviço chamado Parsec aqui no canal, o valor que você pagava era por tempo e você acabava precisando esperar o download do jogo efetivamente acontecer. Ainda que a internet fosse muito rápida por lá, você pagava por tempo de download na máquina remota. Nem de perto também era tão veloz quanto esse sistema da NVIDIA, que por enquanto cobra aí um sistema de assinaturas. Tá? Não vou falar muito de preços porque não está disponível aqui no Brasil de toda forma e é capaz de não chegar pelos mesmos valores. A Infra também faz uso do NVIDIA RTX Server Pod. Eles são basicamente 32 servidores NVIDIA RTX, mais o storage, mais o InfiniBand Networking para conectar tudo junto. Saiu caro, deve ter saído caro. A NVIDIA pode, né? A NVIDIA tem dinheiro. É um projeto ambicioso e caríssimo de se implementar, eu imagino. E não é à toa de que passos lentos, porém certeiros, parecem estar sendo dados. Inclusive, a NVIDIA parece ter oferecido 7 bilhões de dólares pela compra da Mellanox, o que mostra o potencial não só desse mercado de streaming de games, mas da utilização em larga escala de GPUs para processamento de dados em cloud. Voltando para o lado do usuário sobre problemas e soluções de streaming de games, primeiro é importante salientar que existem diversos nichos de gamers, por assim dizer. A galera mais hardcore, entusiasta de hardware, que joga Cinebench todo dia, e o pessoal que preza também por uma incrível responsividade, tipo os pro players. Talvez esses caras não vão se sentir muito atraídos por um serviço desse tipo. Só que você não pode encarar o GeForce Now, o Google Stadia, o xCloud ou qualquer outro serviço como um produto para todo mundo a princípio. Até porque PC Gamer não é uma coisa para todo mundo. Console não é uma coisa para todo mundo. Então, cada um vai ter o seu espaço. Agora pensa dessa forma. Existe uma gama substancial de pessoas que poderia tirar vantagem de um produto como o GeForce Now. Hoje a maior fatia do mercado de games é mobile. Goste você ou não. Não é porque todo mundo gosta de jogar no celular necessariamente, ou porque é a melhor plataforma para isso, mas é porque é o que se tem muitas vezes, está ali à mão, você já tem um celular, enfim, comprar um PC Gamer está cada vez mais caro. Essa semana mesmo eu vi uma configuração do 1 i3 com uma GTX 1060 por mais de R$4.000, tá tenso o negócio. Mas comprar um computador básico e investir numa boa internet, que pode ser usada para outras coisas também, é algo muito mais plausível para outras pessoas, especialmente para gamers casuais. Há de se considerar uma faixa de pessoas também que são clientes em potencial desse tipo de tecnologia, que são pessoas que não jogariam se não fosse por um serviço assim. A galera que não curte entender de PC, que só quer dar play e jogar, muito parecido com um console, mas que não quer comprar um console. A galera que não curte investir dinheiro em comprar todos os games, só joga os free-to-play da vida e não faz parte diretamente do mercado financeiro nesses games, porque não compra skin, não movimenta esse tipo de coisa. Mas que através de uma assinatura, como o do GeForce Now, pode passar a contribuir financeiramente com esse mercado como clientes, finalmente. Muita gente por aí deixa de comprar um jogo novo, um AAA, super legal, porque o PC ainda não roda. Mas se o GeForce Now rodar, talvez essa pessoa comprasse o GeForce Now ou qualquer outro nesse caso. Ou seja, ela pode se tornar um cliente, coisa que talvez ela não fosse. Existe também toda uma questão, obviamente, de marketing, de como esses games serão oferecidos, que não pode ser ignorada, mas que também não pode ser criticada tão fortemente a princípio, afinal esse mercado mal existe e qualquer um que embarque nele
está sofrendo aí as mazelas de ser pioneiro em alguma coisa, mas também pode colher os frutos de ser pioneiro mais pra frente. Tudo bem, nem tudo que está aí é a melhor solução, não funciona para todo mundo, mas não quer dizer que a gente não esteja no caminho para algo cada vez mais viável para mais e mais pessoas. A internet é uma questão importante. Pode não parecer, mas muita gente aqui no Brasil e no mundo ainda não tem acesso à internet, ou tem um acesso muito pobre. A própria pesquisa da Endless, a empresa que faz o Endless OS, que é um sistema que tem um público muito focado nesse nicho, mostrou bem isso. Mas eu acho importante que nós não desdenhemos uma tecnologia simplesmente porque nós não podemos usufruí-la de forma plena por enquanto. É interessante observar que as coisas que você talvez hoje tome como garantido no dia a dia, como um computador capaz de rodar as aplicações que você quer, os games que você joga, talvez também sejam tecnologias inacessíveis para muitas e muitas pessoas, coisa que um sistema por streaming talvez não seja. Game streaming não parece ser para todos, ao menos por enquanto e para um futuro aí próximo. Mas em breve eu acredito que nós vamos começar a ver mais pessoas podendo tirar vantagem de recursos assim. E quem sabe, pode ser a Nvidia, pode ser outra empresa qualquer. Façam suas apostas. Mas a verdade é que o mercado de games para computador se torna muito mais unitário trabalhando desse jeito, podendo rodar sobre um hardware mais específico, garantindo a possibilidade de otimização, de certa forma, parecido com o que acontece com os consoles. Com a diferença que você tem a elasticidade do cloud computing. Mais uma vez, obrigado ao pessoal da Surfshark VPN, sem eles realmente não teria sido possível criar esse conteúdo para vocês. Até a próxima!